Amém, glória a Deus, aleluia. Então, amados, hoje culto de celebração e nós estamos aqui mesmo para celebrar o Senhor, celebrar pela minha e pela sua vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Você é grato a Deus? Aleluia. Aleluia, o Senhor até aqui Ele nos ajudou e Ele continuará a nos ajudar. Então, nesse momento, eu gostaria mesmo de preparar um ambiente para que nós possamos receber a palavra do Senhor. Amém? É o momento mais importante do culto. É o momento em que a palavra do Senhor será ministrada. Então é necessário que nós venhamos a nos preparar para receber a palavra. Então você pode aquietar a sua alma, os seus pensamentos, esquecer tudo que você possa ter vivido durante essa semana, durante esses dias, e trazer a sua mente cativa aos pensamentos de Cristo aqui nesse lugar. Silencia também aí o teu celular, todas as notificações. Eu sei que o Senhor vai falar pelo Espírito e através do seu Espírito. Então nós não precisamos de notificações do nosso celular agora. E você pode silenciar ele para que ele não venha interromper, para que ele não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Sem nem mais delongas, nós vamos já convidar a ministra da noite. Hoje nós vamos ter a honra, o privilégio de receber uma palavra através de a Natália Silva. Amém? Amém. Ela vai estar ministrando para nós hoje, e eu creio no poder de Deus, na unção do Senhor fluindo através da vida dela. Então você pode abrir o seu coração para receber nessa noite aquilo que o Senhor tem para nós. E nós devemos vir a um culto, irmãos, com o seguinte pensamento: não querendo ouvir aquilo que nos agrada, mas disposto a ouvir aquilo que nós precisamos. Amém? E eu creio que o Senhor nessa noite Ele falará aquilo que nós estamos precisando ouvir. E se você receber com gratidão em seu coração, a palavra é poderosa para trazer transformação na nossa vida. Amém? Eu quero já nesse momento convidar a Natália, nós vamos orar pela vida dela, pelo culto dessa noite. Venha para cá. Não sei se ela vai querer ainda uma canção, louvor, tocar um pouquinho. Mas estenda suas mãos para cá e vamos declarar a unção do Senhor sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós cremos sobre o Teu poder e a Tua unção, o Teu Espírito nesse lugar. Pai, eu declaro em nome de Jesus um fluir da Tua palavra aqui nessa noite. Unção de cura, unção para libertar, unção para salvar. Obrigado, Senhor, e a unção para pregar a Tua palavra. Seja, Senhor, instrumento hoje aqui, através da Natália, em nome de Jesus. Quem crer diz amém, aleluia. Seja guiada pelo Espírito. Aleluia, já tá ligado? Tá. Vocês estão bem, queridos? Glória a Deus. É muito bom ver você, é muito bom saber que você está bem, porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? E o Senhor, Ele realmente cuida. Eu quero agradecer o pessoal do louvor, dizer para eles obrigado, né? No final a gente pode celebrar mais. Hoje é culto de celebração, amém? Você tem algo para celebrar? Nós temos muitos motivos para celebrar. A gente celebra o início da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, não é isso? Hoje não é o primeiro dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana e a gente começa dando esse tempo que é necessário para o Senhor. No princípio do dízimo, a gente dá a primeira parte para o Senhor, então o resto todo é santificado. E na nossa vida, com os dias da semana, a gente faz a mesma coisa também. Todos os dias são dias de a gente estar com o Senhor. Hoje é dia da gente celebrar e eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, ela é água, ela é vida, ela é tudo que nós precisamos. O universo está sustentado pela palavra de Deus. Imagine aí quão poderoso é. Você olha as galáxias, você pega um livro e você vê ali, diz que tem Saturno, Netuno, Urano, um monte de planetas, estrelas, galáxias, que funcionam dia após dia
dia após dia, tudo funcionando perfeitamente. O sol não se atrasa, sabe? A estrela está lá, tudo funcionando. Por quê? Sustentado. Tudo porque a palavra de Deus está comandando tudo aquilo. Sabe por que o mar não invade as cidades? Pessoas constroem à beira do mar. É porque a palavra de Deus disse, é só até aqui que você vai. Aí as ondas do mar, elas vêm, aí como diz Serjão, elas até se espumam de raiva, faz aquela espuma, mas elas têm que parar ali, porque a palavra de Deus diz, é só até aqui. O mar, daquele gigante, se ele decidisse desobedecer, se fosse Deus, qualquer pessoa que não tivesse poder na sua palavra, e aquela água do mar invadisse as cidades. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a minha e a sua vida. Ela é tão poderosa que quando você a ouve, deixa entrar pelo seu ouvido e faz daquilo ali uma verdade. Você pega ela como verdade. Ela tem o poder de adentrar você, de penetrar você e causar transformações, mudanças naquilo que é necessário, naquilo que é preciso, porque ela sabe o que eu e você precisamos. Sabe como a gente diz que é uma arma, né? Mas é uma arma que quando lança um projétil, ao invés de matar, ela ressuscita, ela transforma, ela dá vida. É a palavra de Deus. Então, estar diante de um momento como esse, para ouvir a pregação da palavra de Deus, é você dizer, eu abro o meu coração, para que a palavra de Deus, ela possa adentrar o meu ser, o verdadeiro ser, a verdadeira pessoa que está aqui. Amém? Então, você já sabe, mas não custa nada a gente trazer, e no reino de Deus, quanto mais você ouve a mesma coisa, mais é segurança para você, amém? Então pega essa palavra que é poderosa. Você é um espírito, você tem uma alma e você mora neste corpo. Fala para você mesmo, diga, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma, mas eu moro nesse corpo. Então você percebe que tem 3 dimensões aí. Um espírito, uma alma e um corpo. Muita gente começa a dizer diferente. Eu sou um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Não, mas a ordem importa. Você é um espírito. Você não é um corpo e você não é uma alma. Você não é alma penada andando por aí, amém, gente? Você é um espírito porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Ele é um espírito. Ele é espírito, então, ele fez a gente para se comunicar com ele. E como é que Deus vai se comunicar com a gente? Pela nossa alma? Não, irmãos, é pelo nosso espírito. É por isso que quem não tem aliança com o Senhor ainda não consegue ter comunhão com Deus. Vocês estão entendendo? Por que que a gente tem que pregar salvação de Cristo Jesus? Porque todos nós estávamos mortos no Espírito por causa dos nossos pecados. Mas quando a palavra que você ouviu, ela alcançou você, deu crédito a ela, ela teve o poder de vivificar o seu espírito, e agora você é um espírito e está aqui pronto para ter comunhão com Deus e ouvir a palavra de Deus, amém? E é por isso que eu e você vamos evangelizar bastante, porque tem muita gente que está com o espírito desligado de Deus por causa dos pecados. Isso não é história inventada. É a palavra de Deus. Deus disse que desde o fundamento, desde antes de fundar o mundo, Ele já havia escolhido salvar a gente em Cristo Jesus. Efésios. Leia o livro de Efésios que está tudo escrito lá. Amém? Então hoje eu quero falar com você. É minha? Molhar a garganta porque é necessário. Hoje nós vamos aprender
Hoje eu creio que o Senhor está nos direcionando para uma questão da libertação. É uma espécie de ensino misturado com pregação. O Senhor é que sabe, irmãos. Ele é quem sabe. Eu só quero pedir a você para abrir o seu coração e começar a compreender, porque Deus fala conosco através da nossa consciência. A voz do nosso espírito. Olha, essas 3 dimensões que nós falamos aqui, corpo, alma e espírito, todas elas têm uma voz. Todas têm uma voz. O corpo tem uma voz. Os sentidos. Eu sinto, eu ouço. Todos os sentidos. Tato, visão, audição, gustação, né? O paladar. Tudo isso você consegue entrar em contato com o mundo natural, com as coisas. Você toca, você vê, você sente cheiro. Mas a nossa alma, ela tem os sentimentos. Com a nossa alma, nós entramos em contato com o mundo intelectual, com a razão, com o compreender. A gente compreende a nós mesmos com a razão. Não é isso? Através da nossa alma. Mas nem a alma e nem o corpo serve para entrar, para ouvir, para conversar com Deus. É necessário ser através do Espírito. Então, qual é a voz do Espírito? A nossa consciência. A nossa consciência é a voz do Espírito, é por ela que o Espírito Santo vai falar, é através dela que nós vamos precisar atentar, porque para andarmos guiados pelo Espírito, precisamos atentar para a nossa consciência. O que é a consciência, Natália? Não é a alma e não são as emoções. Ela está no lugar posterior a essas coisas. É a consciência que todos temos, até daquilo que é certo, daquilo que é errado. Até quem não tem aliança com Deus, irmão, sabe o que é certo e errado, quando ainda não teve a mente totalmente cauterizada, por causa da consciência que Deus colocou em cada pessoa, feita a imagem e semelhança dele. Amém? Então, vamos ver o que o Senhor está nos orientando hoje. Eu estou muito feliz que essa palavra ela é poderosa para salvar a minha e a sua vida, irmãos. Cada dia, entendendo essas coisas, a gente vai avançando mais no reino, a gente vai compreendendo e conhecendo mais o Senhor. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vivificou o meu e o seu espírito. Se você que está aqui ainda nunca fez uma aliança com o Senhor, no final nós vamos fazer isso. É direito seu, é direito de quem ainda não tem aliança com o Senhor. É um direito de ter a sua comunhão restabelecida com Deus através do novo nascimento, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Veja, suficiente Salvador. Jesus, Ele é suficiente para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alma. A palavra de Deus diz que a nossa alma, ela não se converte, mas a gente tem que renová-la todos os dias pela palavra de Deus. Nós estamos salvando a nossa alma, não é? Ela vai ser completada quando o Senhor vier nos buscar. Mas é todo dia, renovando a alma, o pensamento, a forma de pensar. Se a gente se converte e nunca renova os nossos pensamentos de acordo com o que Deus pensa, irmãos, a gente vai viver como crente aqui, mas um crente carnal. O que é o crente carnal? É aquele que nasceu de novo, tem o Espírito Santo habitando, mas nunca renovou a mente e ele é carnal. O natural é aquele homem que nunca nasceu de novo, ele só entende as coisas naturais, ele só entende o que vê, o que toca, o que A mais B. Aquilo que está vendo. Mas o espiritual é aquele que desenvolveu as suas faculdades espirituais, né? Aquele que se desenvolveu, que renovou a mente pela palavra, e ele pensa igual Deus pensa. Porque se a palavra diz, ele também diz. Se a palavra fala, ele também fala. Se a palavra diz não fala, ele também não fala. Esse é o espiritual. A Bíblia diz, o homem espiritual discerne bem todas as coisas.
Ele diferencia, ele sabe separar, ele sabe escolher, ele sabe decidir, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Então, hoje nós vamos falar a respeito da voz, a voz misteriosa, a voz que tem dentro de nós. Queridos, ela não é misteriosa no sentido de... É porque algumas pessoas dizem assim, uma coisa está me falando, um sexto sentido, eu estou sentindo algo, é a forma de expressar. Né? O que é a nossa consciência? De acordo com a designação normal do dicionário, é um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Veja que fala do interior. É um sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Então, nós poderíamos dizer, e algumas pessoas até dizem, que a consciência, ela é como um acusador divino. Não veja, o Espírito Santo não nos acusa, mas ele lembra. O que é acusar? É mostrar, é trazer à tona, é evidenciar como a gente está. Então, é como um acusador divino. O acusador das nossas almas é Satanás. É ele que acusa a gente quando a gente erra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se nós cometemos um erro, que todos nós cometemos erro, não somos perfeitos, existem duas coisas que podem acontecer quando nós cometemos um erro. A nossa consciência, ela pode nos levar para duas situações. Ou a gente se aproxima de Cristo, ou a gente se distancia dele. Duas situações podem acontecer com aquilo que a nossa consciência nos acusa. O Espírito Santo não nos condena. Acusar é trazer aquilo em evidência. Aí você precisa resolver aquela situação que chegou. Olha, você cometeu um erro aqui. Você cometeu um pecado. Quando essa consciência chega para nós, nós devemos dar graças a Deus. Significa que a gente não endureceu a nossa consciência e que a gente ainda está ouvindo a voz daquele que veio nos ajudar. Amém, gente? Aí o que é que vai acontecer? Você pode ter duas atitudes. Ou você corre para o Senhor, se rende, reconhece, admite e busca nele a solução, ou endurece o coração, diz eu não sou digno, eu não vou mais, eu não vou. Irmãos, o peso na consciência tem sido o motivo de muita gente ter deixado de ler a Bíblia, de congregar, de orar, de buscar a Deus, de se aproximar de Deus. Por quê? Peso na consciência. Existem duas situações em que nós precisamos pensar em como nós vamos agir. Porque a gente não tem como fugir da nossa consciência. Tem gente que fala bem assim, existem situações e as pessoas elas tentam resolver os problemas como se fossem geográficos. Ah, deve ser por causa dessa cidade, eu vou mudar de cidade. Irmão, mas a consciência vai junto. E sabe de uma coisa? A nossa consciência vai estar conosco na eternidade. Vai estar lá. A gente vai lembrar de tudo. A gente vai conhecer as pessoas. A gente vai lembrar dos tempos que nós ouvimos, das mensagens que nós ouvimos. A palavra que nós estamos falando aqui vai estar sendo falada lá. Ela é eterna. Essa palavra não muda. O céu, a terra, tudo vai passar. Mas a palavra não passará. Ela é eterna. Então, quando a palavra estiver sendo pregada lá, ou, sei lá, proclamada, vivida, nós vamos dizer, rapaz, eu lembro daquele tempo em que nós estávamos na terra.
E lá naquela igreja, onde a gente começou a caminhada com Cristo, você vai lembrar daqueles momentos e você vai se alegrar. E outras pessoas que na eternidade morte eterna, também vão estar lembrando do que poderiam ter feito e não fizeram. Não é difícil isso? Sabendo que eternamente não tem mais oportunidade de mudar, elas estarão na morte eterna, na condenação eterna, no horror eterno, no sofrimento eterno, e lembrando, eu ouvi essa palavra lá, e eu não mudei, e eu não aceitei. A consciência vai estar pesando, acusando. E esse é o sofrimento eterno. Não poder mais mudar. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Então eu poderia, junto com você, fazer umas perguntas e pensar assim: o que aconteceu na minha vida? O que é que tem feito? O que é que tem acontecido na minha vida que eu reconheço que a minha consciência está pesando? Eu comprei e não paguei, eu tratei alguém mal, eu me comportei de forma desumana, desonrosa com alguém, eu feri alguém com palavras duras, eu subtraí algo de alguém, eu menti para alguém tentando me safar de algumas situações, para fingir algumas coisas, ou para não admitir os meus erros e as minhas fraquezas. Você traiu a confiança do Senhor, você flertou com o mundo, você acha que o povo do mundo vive melhor do que os crentes. O que aconteceu esses dias? Se ao fazer essas perguntas, aquilo vem de encontro e diz: rapaz, e arranha a gente, é a nossa consciência lembrando, eu preciso mudar. Você precisa ajustar essas coisas. E aí, sabe o que é que nós podemos fazer? Dizer: eu não vou mais diante do Senhor porque Ele revela todas as minhas coisas. Ou então você se agarra com Ele e diz: Senhor, reconheço, eu admito, eu reconheço que tenho sido falho, que tenho sido negligente, que tenho sido isso, que tenho sido aquilo. A tua palavra diz que é por aqui, mas eu ainda estou tão distante. Senhor, me ajuda. Essa, irmão, é a atitude que eu e você podemos fazer. Porque, irmãos, nós começamos uma caminhada no Senhor, mas existe um processo até ela se completar. E esse processo, ele é muito importante. Como nós estamos trilhando o nosso caminho, como nós estamos fazendo a nossa caminhada, construindo essa caminhada. Isso é muito importante. Amém? Você está recebendo algo do Senhor? Então, quando a nossa consciência traz essas coisas, nós precisamos ser sinceros, porque a Bíblia diz que um coração sincero e contrito, ou seja, quebrantado, que se derrama, que se derrete diante do Senhor e diz: eu reconheço, ele disse que nunca ele vai desprezar. Mas sabe, o meu pastor, ele fala de uma situação para ilustrar isso aqui, que o nosso coração ele pode se tornar duro, endurecido diante de uma palavra de Deus, ou diante da nossa consciência, a gente tenta achar subterfúgios, escapatórias. Não, mas eu só fiz aquilo por causa do fulano, porque fulano me pressionou, fulano fez aquilo e aquilo, e aí a gente está dando evasivas, desculpas para nós mesmos, e na verdade isso não vai ser bom para nós. Então nós precisamos, amados, quebrantar. Ou o pastor, ele dá a seguinte ilustração. Ele disse: o barro, se você pegar uma vasilha de barro e você moldar uma taça como essa de barro e você colocar diante do sol, o que vai acontecer? Ele vai secar e vai endurecer. Mas se você pega um outro tipo de material, por exemplo, ele fala da cera,
E se você molda com cera e você leva para diante do sol, Jesus é o sol da justiça, amém? E ele vai o quê? Amolecer, e vai derreter, e vai se deformar. É Deus que é ruim? É Jesus que faz a gente ficar ruim? Não, é o material. É a estrutura que está dentro de nós. Porque se diante da palavra do Senhor eu endureço, mas também assim ninguém consegue. É difícil demais ser crente. Nós vimos, estudando os dízimos esses dias, dízimos e ofertas, o Orlando ministrou quinta-feira e ele estava falando que o profeta Malaquias foi usado por Deus para dizer ao povo: gente, vocês deixaram de construir o templo do Senhor, estão construindo suas belas casas. E aquele povo, irmãos, ao ouvir aquilo, eles não endureceram o coração. Sabe o que eles fizeram? Eles se arrependeram, choraram, se quebrantaram, disseram: Senhor, nos perdoe. Se vocês estão dizendo que não é tempo de construir o templo do Senhor, mas as casas de vocês estão luxuosas. E eles se arrependeram, se quebrantaram e vieram para diante do Senhor e colocaram o coração naquilo que o Senhor estava falando. Amém, gente? Então o Senhor está falando comigo e com você hoje. A nossa consciência é a voz do Espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus, e é Ele que comunica onde nós precisamos mudar. Quando a gente baixa a guarda, quando a gente se desarma, coloca as armas no chão, tira as justificativas, a gente diz: Senhor, eis-me aqui, examina-me. O salmista dizia: examina-me. Tem algum caminho mau dentro de mim? E ele trazia, e sabe o que ele fazia, irmãos? Ele se quebrantava, se arrependia todinho e dizia: Senhor, eu não presto. Eu reconheço que sou ruim. Eu reconheço que, olha, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, mas eu confio no teu amor. Irmãos, a gente tem o amor do Senhor para a gente se agarrar. Amém? Ele disse que o amor dele nunca, nunca, nunca falha quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado e contrito. Amém, gente? E aí, o material do qual está formado, ou a estrutura que tem dentro de nós, é que vai dizer se nós vamos nos achegar ao Senhor ou se vamos resistir e sair da igreja. Aquela palavra ali, eu não aguento não, é dura demais. Sabe que Jesus um dia falou: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aquela multidão que seguia ele, uma quantidade grande, disse: dura essa mensagem, quem pode suportar? E vazaram, caíram fora. E Jesus disse: estou preocupado com isso não, vocês que estão comigo querem ir também não? Não, Senhor, nós vamos ficar por aqui, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, irmãos, como nós nos achegamos a Deus, faz toda a diferença. Dentro de nós existem desejos. Em nós existem desejos. Esses desejos é o que o diabo usa para poder nos tentar. Quero ser grande, quero ser importante. Outros pensam: vou construir um grande patrimônio para mim. Outros pode ser: ninguém me aceita, ninguém me ama. E aí, desejo de ser amado e reconhecido. Esses desejos que estão dentro de nós, eles são a forma, o meio pelo qual o diabo vai nos tentar. Uma proposta. Ele deseja ser muito amado, ela deseja ser reconhecida, ou ele deseja ser muito rico, então vou tentar nessa área. Tiago diz: quando for tentado, não diga eu sou tentado pelo Senhor, é o Senhor me tentando. Jó caiu nessa situação. Achou que era Deus tentando ele, que ele era tão santo, tão bom, tão certo, que Deus estava tentando ele para ele cair. Mas Tiago diz que quando nós formos tentados, nós somos tentados pelas concupiscências que estão dentro de nós. Então as tentações que vêm,
elas vêm por causa dos desejos que estão dentro do nosso coração. E aí a palavra de Deus vem, ela confronta, ela mostra, ela torna evidente para nós, ela não torna evidente para os outros. Amém, gente? Não diz assim, ó, por exemplo, nesse momento, digamos que o Senhor evidenciasse todas as minhas crecas, os defeitos, e você pudesse ver tudo passando ali no telão. Imagina um telão, imagina que ali era um monte de defeitos, que todo mundo estava lendo os defeitos que dá dentro de mim. O Espírito Santo de Deus não faz isso. Agora ele mostra para mim mesmo. Examine-se a si mesmo. Agora, uma vez que ele me mostra, aí a responsabilidade agora é o quê? Minha, né? Você lembra de alguém que, ao ser confrontado pela palavra de Deus, quando a situação chegou até ele e ele teve uma atitude X que não era aquela que deveria? Vamos pensar, eu falei do salmista, não foi? Salmo de Davi, deixa eu pegar aqui ele. Irmãos, eu quero que você fique mesmo concentrado, eu nem vou pedir para você abrir a Bíblia, a referência que tem aqui eu vou ler para você, para que você fique atento. A consciência, segundo o desígnio divino, ela deve ser a parte central do nosso ser, que rege o valor moral intrínseco dos nossos atos. Eu achei isso fantástico, anotei aqui para compartilhar com você. Diz assim, a Bíblia, conforme a Bíblia, o diabo, ele é o nosso acusador diante de Deus. Mas Satanás, ele não é onipresente e nem onisciente. Ele sabe das coisas que estão dentro de nós, pelo que nós falamos, pelo que nós manifestamos, pelo que nós evidenciamos com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e a começar pelos mais velhos. Essa é a passagem de João, quando Jesus recebe aquela mulher que os da lei trazem, dizendo, pegamos ela no flagrante adultério. E a lei diz que a gente tem que apedrejá-la. Jesus, cheio da sabedoria de Deus, acalma todo mundo esperando ali uma resposta, ele agacha, começa a escrever no chão, e depois ele diz, aquele que não tiver nenhum pecado, então atire a primeira pedra. E aí vem esse texto, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foi Jesus que acusou eles? Foi a consciência deles. Começaram a deixar aquele ambiente, cada um jogando as pedrinhas no chão, saindo, a começar pelos mais velhos. Porque a consciência deles mostrou, eu também sou errado, eu também peco, eu também tenho defeito, eu também tenho isso. Então, por que apedrejá-lo se na minha vida também tem essa situação? Então, através da nossa consciência, a lei de Deus, ela está inscrita no nosso coração. No nosso coração é o nosso espírito, o nosso interior, o nosso ser, a nossa consciência de que eu devo fazer isso ou não fazer. Eu tenho que obedecer ou desobedecer. Irmão, você já fez algo que não se aquietava até que você fosse corrigir? Você já cometeu alguma situação, ou seja com palavras com alguém, alguma coisa que você realizou e você sabe, aquilo ficava te acusando, aquilo ficava te lembrando, você ia e aquilo estava lá, e enquanto não resolveu, aquilo não parou de te acusar, é uma acusação mesmo. Por isso que eu falei o acusador divino, porque não é um acusador ruim de Satanás, é uma acusação de amor. Diz assim, olha, tu errou.
Tu errou o alvo aí, tu pecou, tu transgrediu uma norma. Então, a finalidade é expor a nossa culpa diante de Deus, mas é nos levar ao arrependimento e à mudança de atitude. Amém? Aleluia! Sabe que o salmista disse bem assim: enquanto eu escondia os meus pecados, os meus ossos definhavam. Mas quando eu contei todos eles, eu desfrutei de muita alegria. Enquanto você guarda aquilo que não é do agrado de Deus, enquanto você sofre, aí às vezes as pessoas dizem assim: mas eu me arrependi, eu vou mudar, mas não expôs diante de Deus. Irmãos, eu aprendi, estou ensinando para você, que as nossas falhas, elas têm que ser evidenciadas, elas têm que ser colocadas para fora, porque senão fica lá. Sabe a história do cano que fica entupido? Sabe uma artéria que vai juntando uma molécula de gordura, outra de gordura, outra de gordura, outra de gordura, daqui a pouco ela entope e dá um AVC, uma parada cardíaca? Mas, irmãos, as sujeiras da nossa vida, elas precisam ir sendo limpadas todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. É por isso que a palavra, ela é água que lava a nossa vida. Eu ouço a palavra, ela me constrange, ela me corrige, porque a palavra de Deus, toda ela é boa para nos exortar, nos corrigir, dizer o que está errado na nossa vida e nos apontar a direção certa. Vai por aqui. Então, quando eu e você insistimos em permanecer, mas eu não vou fazer assim, porque a culpa é de fulano, vou agir. Irmãos, a nossa luta hoje é para viver a palavra e ensinar outros a também viver. Estamos todos no mesmo barco. A pregação que serve para você agora, ela serve exatamente primeiro para mim. Porque nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, salvos, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, cometemos pecados. Não somos pecadores, mas cometemos pecados. E por isso não devemos nos comportar como se fosse normal. Ele disse, eu estou dizendo para que não peque, mas se pecar, tem um advogado. E para que serve o advogado, gente? É para você ir até ele e dizer, me defenda, me ajude, represente a minha situação. E a Bíblia garante que ele é fiel e justo e vai limpar toda a injustiça e nos colocar santos de novo na presença de Deus. Então ele é poderoso para tirar a sujeira, como eu gosto de dizer, que quando o bebê faz as caquinhas, a gente não joga o bebê no lixo, a gente tira a caca e fica com o bebê. A mesma coisa é com a gente. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou só um ser humano. A Bíblia diz que é que nem um capim, que se o sol esquentar muito, murcha. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou poderosa em Cristo Jesus, mas sou um ser humano, limitado. Estou debaixo da tua autoridade, Senhor. Tenha compaixão de mim, me perdoe as falhas. Mas, irmão, é isso que o Senhor quer ver todo dia. Nosso coração sincero e contrito diante dEle. Amém, gente? Então, a nossa consciência, ela é maravilhosa para nos ajudar a consertar essas coisas. Então, se você comete um erro, mas aquilo nunca te acusa, tem algumas coisas que precisa prestar atenção. Porque a nossa consciência, ela pode ser uma consciência fraca, uma consciência limpa, uma consciência morta, ou pode ser, a Bíblia fala de vários, eu até separei os versículos aqui, mas estou sem querer ir lá para não me perder. Então a gente precisa, ou então não tem nenhuma consciência. Sabe que tem gente,
Tinha outro dia uma pessoa que disse que estava morando com 3 mulheres. E aí uma outra pessoa perguntou e disse assim, isso não te acusa não, tua consciência, é crente, viu, da igreja. Aí disse, e a consciência não te acusa? Não, não. Irmãos, a Bíblia diz que se a tua consciência não te acusa, fica tranquilo. Mas a pergunta é a consciência que não está mais acusando ou é ele que não está mais ouvindo a voz da consciência? Porque às vezes a gente quer dizer assim, pegar o versículo da Bíblia para justificar a nossa situação. Oxe, a Bíblia diz que se a minha consciência não acusa, então está tudo bem diante de Deus. Mas Deus não é mentiroso, Deus não é homem para que minta. E ele disse que a consciência que ele colocou em nós, ela é que vai trazer à tona as coisas que nós precisamos mudar. Os Salmos 32, 3 e 4, se você quiser abrir, eu quero que você escute, diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Tem gente que tem um estilo de vida triste. Prega Jesus, você tenta ativar essa pessoa, você tenta animar essa pessoa, mas sabe o que acontece? Ela é triste. Aí eu digo para você, a Bíblia está dizendo que enquanto essa pessoa não se arrependeu, ela guardou os seus pecados, ela foi definhando, secando, e o seu estilo de vida era de tristeza. Um estilo seco, sequidão. Sabe quando a gente é seco, duro demais, cavalo batizado, que nunca muda? É porque o Espírito Santo de Deus está falando, melhor isso aí, menos. E a gente não escuta. Mas eu sou assim mesmo, cavalo batizado, o Espírito Santo não batizou. Um negócio desse não. Aí a gente vai mudando. Eu sou uma dessas. Que o Espírito Santo começou a falar comigo só. Amabilidade. Sei, Senhor, eu sei, tá lá, é o fruto do Espírito. Ele, amabilidade. Eu poderia citar, eu poderia descrever, eu poderia dizer onde era que estava, mas ele estava dizendo amabilidade, preste atenção. Boa educação, um estilo manso, tranquilo, educado. Agora me diga, irmãos, é só eu que sou corrigido ou os outros crentes não são, não? Eles são corrigidos também. Aí o que é que a pessoa faz? Mas também eu sou assim, eu nasci assim, minha família toda é assim. Pois o Espírito Santo está dizendo, você nasceu de novo e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, elas passaram. E agora, eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. Vida nova. Pecados que a gente acha que não está de jeito nenhum evidente, mas aquele que sonda os corações sabe. Amém, gente? Então, o salmista, ele fala dessa maneira, né? Muito franco. Ele é ou não é franco, gente? O salmista Davi, ele é um exemplo de franqueza, de humildade, de dizer assim, Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a vingança, deixa eu ver, Senhor, os meus inimigos, quebra as pernas deles, Senhor. Mas, irmãos, mesmo que Deus não fosse fazer, mas ele estava mostrando qual era a vontade dele. Senhor, minha vontade. Irmão, quando você for falar com Deus, não vá assim, Senhor, maravilhoso, eterno Deus, poderoso. Magnânimo, dono, eu estou aqui. E o Senhor dizendo, conquistei a proximidade para nada. Pai, eu vim aqui, Senhor, dizer que eu estou com muita raiva de fulano. Irmão, seja sincero. Porque coração sincero. Se sinceridade é algo que eu e você gostamos, imagine Deus. A gente gosta ou não gosta de gente sincera, gente?
Ô, gente, é sério, gente sincero, que fala a verdade, não grosso, né? Não com grosseria, mas sincero, verdade. Todos nós precisamos de pessoas que falem a verdade, até porque o Espírito da verdade agora habita em nós. Então, estar consciente das suas debilidades. Não para ficar se lamentando o tempo todo e nem se apoiando nas debilidades. Ah, porque eu sou fraquinho, Senhor, não consigo. Oh, Senhor, sou tão coitadinho. Não, ele vai dizer assim, você é grande. Eu salvei você. Agora, reconheça que está assim. E quando a gente se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ele o que, gente? Ele pisa na gente? Não, ele nos exalta. Mas é quando a gente se humilha, a gente vai de livre e espontânea vontade diante dele e reconhece as nossas deficiências. Reconhecer as suas fraquezas, admitir os seus erros. Isso, queridos, é humildade. A gente pensava, algumas pessoas diziam que humildade é mostrar que você está certo, que você é forte, que você pode. Olha como eu resolvo tudo. Olha como aqui, ó. Aqui eu faço assim. Eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. Ei! Menos! Menos de você. E mais do Senhor. Não é você que resolve tudo. O Senhor diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, não é você que é Deus. Então não é você que faz tudo. Então não é você que resolve tudo. Não é você que domina tudo. Não é você que toma conta de tudo. É Deus. Você entrou. Se creu, entra no descanso. Estava ouvindo esses dias uma mensagem sobre descanso. E meditando sobre descansar. Você não é Deus. Você não tem que resolver tudo. Você não tem que fazer tudo. Você não tem que decidir tudo. Você não tem que tomar conta de todos. Você deve descansar. Descansar é um sinal de humildade, um sinal de que você nasceu de novo. E descansar, queridos, é não querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, da nossa força. Eu sei o que é. É o maior desafio do crente. É o maior desafio do cristão. É descansar na obra consumada de Cristo. Ele já fez, Ele já conquistou, Ele já resolveu. Senhor, eu confio em Ti. O Senhor está provendo, o Senhor está resolvendo, o Senhor está cuidando. A gente acha que os nossos filhos só são cuidados quando estão debaixo dos meus olhos. E qual é a função de Deus? Eu aprendi isso quando eu tive aquele mais velho. Ele pequenininho e eu andava segurado na mão, porque para mim, se eu soltasse, alguma coisa terrível ia acontecer. Nem na rua eu não conseguia ficar tranquila, porque... E minha mãe, usada por Deus, disse, minha filha, confia em Deus. Eu não deixava na casa de ninguém. Porque tinha que ser do meu jeito, no meu horário, na hora que eu faço isso, na hora que eu faço aquilo, etc. Sou eu. E se eu não estiver lá, o que acontece? Eu me desesperava. Não confio. Então, se não confia, tem que nascer de novo para deixar o Espírito Santo dizer, ei, coloca, eu cuido para você. Eu lembro que quando eu vim para Senhor do Bonfim, como vocês sabem a história, eu vim primeiro e depois o marido, eu vim. Nós viemos juntos e decidimos que eu ficaria aqui com um e o outro terminando lá. E o Senhor disse, vá, eu cuido dos seus filhos. Eu cuido dos seus filhos. Teve um que aprontou, né? Se perdeu na cidade aqui, que quase a gente fica doido, quase que a gente tem que chamar a polícia para poder... Davi, né, Davi? Primeiro dia que chegou na cidade, o Davi simplesmente quis explorar o bairro e não me disse. Estou lá em cima, penso que Davi está na garagem, quando vou procurar zero. Sobe rua, desce rua, vai para lá, vai para cá, bato na porta dos vizinhos, chamo todo mundo, subo e desço, nada de Davi. Mas o Senhor disse, eu cuido dos seus filhos. Então, irmãos, o diabo tentou de várias formas
colocar pensamentos de que se você não tiver com o seu filho lá, ele vai se perder, ele vai se matar, ele vai isso, ele vai aquilo. Irmãos, talvez você nunca viveu isso, mas é dizer assim: ei, Satanás, cale agora, porque eu vou descansar, eu vou dormir o sono do justo e está tudo bem lá. E não fazer nenhuma ligação. Descansar, o Senhor está propondo hoje. Ele disse hoje você ouvir a minha voz, não endureça o coração, como fizeram lá o povo que saiu do Egito, que era para entrar no descanso da terra prometida, mas não acreditaram e não entraram, morreram no deserto. E o Senhor está propondo hoje, um tempo de descanso. Arthur, vem cá, vira a câmera para lá, por favor. Vira aqui, assim. O Senhor está propondo descanso. Por que você acha que tem que ser tudo do seu jeito? Por que tem que planejar tudo minuciosamente? O Senhor está propondo para as pessoas aqui, se alguém quiser, pode receber hoje o descanso do Senhor. Descansar no Senhor, irmãos, não é como diz o pregador, ir para casa, armar a rede e ficar balançando para lá e para cá. Não, descansar no Senhor é confiar que Ele é poderoso para cuidar de mim e dos meus. Irmã Gil, quando eu falei sobre descanso, eu vi a sua vida. O Senhor está dizendo: descanse. Entre no descanso do Senhor. Para que você possa desfrutar da tranquilidade do Senhor. Da paz. Para que você tenha saúde. Para que você tenha alegria. Receba do Senhor hoje. Entre no descanso. Diga assim: Senhor, eu decido confiar totalmente em Ti. Para cuidar das coisas que eu não sei cuidar. Que eu não consigo cuidar. Eu declaro sobre a sua vida uma unção agora, descendo. Para te ajudar a descansar, confiando no poder grandioso de Deus. Irmã, Deus está cuidando de você, da sua casa e dos seus. Não duvide do cuidado do Senhor. Descanse. Descanse, confie. Ele disse, Ele faz. Quando Ele nos chamou, foi para a gente poder confiar nele. Ele disse: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Ele é Deus. Você não precisa ter que cuidar de tudo. Pensar em tudo. Mas o Senhor está promovendo para você hoje descanso. Unção para descansar. Confiar. Se aquietar. No nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida o poder de Deus. Cuidando de você. Cuidando da sua saúde. Cuidando da sua casa. Cuidando dos seus negócios. Cuidando dos seus filhos. Cuidando de tudo que você já colocou diante dele. Amém. Aleluia. Então, se você descansa no Senhor, então você tem paz. Então você dorme. Então você não anda agitado, agoniado, atribulado, como vai ser. Não. Deus está cuidando. Amém? Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Irmãos, as pessoas incrédulas perto de mim e de você, elas vão dizer: ah, também agora você, eu já ouvi isso, você está dando muito trabalho a Deus. Eu digo: só prova que você não conhece Deus, porque Deus disse: descanse, deixe que eu cuido.
Foi ou não foi, irmãos? Decida se render. Porque enquanto a gente fica achando que eu tenho que fazer, senão ninguém faz, eu tenho que fazer, senão ninguém faz, você está se desgastando à toa. E Deus dizendo, eu queria cuidar de você, mas você não deixa. E pode adquirir um problema de saúde, a gente ainda dá mau testemunho, a gente irrita todo mundo que está ao redor. Então, irmãos, o Senhor está propondo descanso. Quem recebe, descansa. Ele disse, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, como foi lá naquele tempo. Porque se você confia no Senhor, então você descansa. Mas nós estamos falando sobre a nossa consciência. Então, existe a possibilidade, queridos, de o diabo interferir na nossa consciência. E existe a possibilidade de nós nos tornarmos insensíveis na nossa consciência. Quantas vezes eu e você olhamos os pecadores e ao invés de termos compaixão, a gente critica. Ah, tu viu o que fulano fez? Tu viu? Ah, mas é porque é pecador. Cuidado para não se tornar insensível como os judeus. Eles eram tão religiosos que eles consideravam os outros ninguém. Não posso nem tocar, senão me torno impuro. Não posso tocar, não posso ir, não posso falar, senão eu me torno impuro. E o Senhor desceu do céu e disse, vocês não entenderam, eu quero é misericórdia e não sacrifício. Vocês ficam queimando o sacrifício, queimando animais, vocês ficam se sacrificando. Mas eu quero é misericórdia. Mas, irmãos, a lei não era capaz de mudar a consciência daquele povo, porque todo ano eles tinham que ir lá fazer aquele sacrifício, porque a consciência acusava eles. Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. É por isso que nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, que uma vez que você passou por Jesus, a velha natureza ficou e agora você é uma nova criatura. Você é santo, você é justo. Você não é mais pecador, embora possa cometer aqui e acolá um pecado. Não diga mais que nós somos pecadores. Ah, mas eu sou pecador. Diga, eu cometo pecado, eu posso pecar, eu cometo. Porque João diz que se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. Mas veja, ter é diferente de ser. Nós não somos mais pecadores. Você cometeu um pecado. Isso não torna você um pecador. Pecador é quem nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas se você foi lavado pelo sangue de Jesus, agora você é justo, santo. Você está na família de Deus. E a nossa consciência pode se tornar insensível, olhando a situação dos outros e passando por cima, sem se importar. Ah, porque eu estou certo. Ah, porque Deus me salvou. Irmãos, nós estamos falando esses dias, ou vamos começar a falar no próximo mês sobre evangelismo. E uma das coisas que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ficar insensível, é com o ímpio, o perdido. A Bíblia fala, eles estão perdidos. Mas o Senhor veio e através de mim e de você para encontrá-los, para achá-los. E nós não podemos permitir a nossa consciência, ela deve estar submetida totalmente à palavra de Deus, a Jesus Cristo, porque senão o diabo pode pintar e bordar na nossa consciência também. Senão a gente pode se tornar insensível. Paulo fala, não apague o espírito, não endureça o coração, não se torne insensível, amém? Então nós precisamos tomar muito cuidado.
Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. Impurezas. O que é que tem? Gente, crente que gosta de falar o que é que tem, não tem nada a ver. Gente, cuidado. Presta atenção. Porque nós somos santos e o Espírito Santo de Deus está falando. Você, como o pastor gosta de falar, você é puro, você é santo, mas se colocar uma gota de impureza aqui, toda a água fica impura. E o que é que eu faço, Natália? Jesus purifica a gente novamente. Ele é poderoso para limpar toda injustiça, toda impureza, toda impiedade, todo pecado, todo erro. Ele é poderoso para limpar a nossa consciência. Ele disse que se a tua consciência te acusa, mais poderoso é Deus. Deus é mais poderoso do que a nossa consciência. Então, se você realmente se achegar e abrir o seu coração e abrir a sua consciência, tornando ela evidente para você mesmo, consciente das suas mazelas, o Senhor é poderoso para fazer uma mudança na nossa vida. Amém, gente? Mas, se eu continuo a fazer o mal, alguém descreveu, eu estava vendo um exemplo de um homem que descreveu a consciência como um triângulo. Ele falou de 3 pontas, um triângulo. Vamos lá, deixa eu fazer um triângulo. Eu perdi as aulas de geometria. Um triângulo, né? E esse triângulo dentro da gente, quando a gente faz alguma coisa errada, a ponta de um triângulo toca e aquilo dói. Só que se eu insisto em fazer o mal, aquela ponta vai batendo, vai desgastando, e daqui a pouco ele está lá dentro, ele gira a ponta, bateu tanto, desgastou, e não dói mais. A pessoa se tornou insensível. Cauterizou a mente. Não tem nada, minha consciência não acusa, faço coisas contrárias à palavra de Deus, mas aquilo, aí a gente fica com cuidado quando a gente vê pessoa que diz que é cristão, mas fala palavra feia, chama palavrão, fala impurezas, palavras, vive com conversas indecentes. E aquilo não acusa, porque, irmão, acusa dentro de mim. Estar num ambiente onde as pessoas estão falando mal dos outros, mas aí você participa, você está sendo cúmplice, aquilo arranha dentro da gente. E o que é que eu faço, Natália? Você tem que dizer, eu não participo disso. Eu não concordo com isso. As pessoas vão te alfinetar e vão dizer, mas você quer dizer que nunca pensou. Você tem que rebater, falando a palavra de Deus. Efésios diz, não participem das conversas, desse tipo de conversa indecente. Seja santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, se todas as vezes que o Espírito Santo fala, a gente deixa para lá, ou faz de conta que não ouviu, ou diz a culpa é de fulano, é aquele triângulo que uma ponta que era bem fininha, bateu dentro de nós, e ele causou uma dor, mas a gente, de tanto ele bater, e a gente não ligar, ele foi desgastando e vai ficando roliço, e vai girando para lá e para cá, e aquilo nem dói mais. Não acusa mais a nossa consciência, amém? Então, uma consciência limpa, Paulo diz, eu tenho pregado e tenho levado, diante de Deus, a minha consciência está limpa. Olha só, eu separei aqui alguns versículos que falam da consciência. Tem vários, mas eu não vou ler todos, né? Paulo diz assim lá em Atos dos Apóstolos 24:16. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, esse aspecto é muito importante, diante dos homens. Diante de Deus, todo mundo sabe que ninguém vê. Diante dos homens, a gente consegue maquiar, camuflar. Mas diante dos homens, a nossa consciência limpa eu tenho andado certo. Chegar no horário, dar um bom testemunho, avisar. O povo vai dizer, meu Deus, que pessoa diferenciada.
um bom testemunho, uma consciência limpa diante das pessoas. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente sai dos relacionamentos deixando uma má impressão. Eu fico pensando, eu estou trabalhando lá, né? Eu fico pensando, meu Deus, que tipo de pensamento as pessoas vão... Que tipo de imagem elas vão dizer, a coordenadora que era daqui era uma pessoa assim, 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 assim. Eu fico pensando, que tipo de impressão eu estou deixando? Que tipo? Bom testemunho, consciência limpa diante de Deus e diante das pessoas. E Romanos 2,15 demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Está vendo que ela pode acusar para dizer que está agindo corretamente? Você está certo. Então é possível a gente saber se está agindo certo ou se está agindo errado. Porque a palavra de Deus é o nosso árbitro. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha em minha consciência, e o Espírito Santo a confirmam. Portanto, sujeite-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Ele fala de pessoas que têm a consciência fraca. 1 Coríntios 8,7. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Isso é a questão da consciência fraca, porque ainda não teve total revelação da palavra. Mas o que a gente faz? A gente ama. Esse a gente ama, cuida, para que não faça uma pessoa dessa tropeçar. Amém, gente? Então, pois, se alguém vir a vocês e dizer ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, caso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos, ele diz, façam as coisas para ter a consciência limpa. Então, a nossa consciência, a voz do nosso espírito, ela pode ser uma consciência limpa, andando de acordo com o que o Espírito Santo de Deus está falando. Nós podemos ter a consciência fraca, uma vez que a gente ainda não entende todas as coisas e a gente se embaraça em algumas coisas. O Senhor é bom e diz que nós devemos ajudar essas pessoas, amar. Nós podemos ter uma consciência contaminada, que são os perversos. Eles se deixaram contaminar pelo diabo, que é quando o diabo interfere na consciência e essa pessoa se corrompe e ainda corrompe os outros. E nós podemos ter uma consciência nula ou nada de consciência. Para quê? Para que eles fiquem ávidos por cometer toda sorte. O que dá na cabeça a pessoa faz. Romanos, a Bíblia diz que Deus entregou as pessoas que decidiram não reconhecer Ele como autoridade. Eles sabem que tem um Deus, eles sabem que Deus é grande e poderoso, mas eles decidiram viver do jeito deles. Aí Deus os entregou para viverem com avidez, cometendo toda sorte de impureza, pecado. Eles pensam, eles pecam, eles se prostituem, e ainda ensinam outros a fazer. As ideologias. Ah, mas agora é assim, nós estamos no século XXI, tudo é moderno. Mas tem um Deus que nunca se moderniza, porque Ele é eterno e Ele não precisa se modernizar. Mas eles decidiram ignorar esse Deus e decidiram viver do seu modo. Por isso, eles estão com a consciência, nula. Eles nem têm peso na consciência. Mas alguns, outros têm. Amém, gente? Então, que o Senhor possa nos ajudar neste dia a entender que a nossa consciência é a voz do nosso espírito. E que Ele fala conosco através da nossa consciência. A nossa consciência precisa estar, queridos, limpa diante de Deus. Porque o que é uma consciência limpa? Você errou, corre para Ele que Ele te limpa. Judas reconheceu que tinha errado. Mas o que foi que Judas fez? Não correu para Jesus. Ele quis fazer do seu jeito. A Bíblia diz que ele qual é o termo que está lá? Se ele se arrebentou no chão lá. Se enforcou, caiu lá, se esbagaçou, se perdeu. Irmãos, quando você errar,
corra para o Senhor. Não tente fugir dele. Não tente fugir da voz. Não tente se esconder, porque ele não tem como a gente se esconder dele. Não tem como a gente se esconder da nossa consciência. O que nós devemos fazer é nos aproximar de Deus, nos render a Ele e deixar que Ele nos trate. Amém? Fique de pé para a gente orar. E a gente colocar diante do Senhor. Chama o grupo do louvor para cá, para a gente orar. Esse é o momento. Ouvindo uma palavra como essa, você vai fazer o que agora? Você vai achegar-se a Deus. Sabe que a palavra de Deus diz que na hora do louvor o Senhor vem, Ele está aqui. Ele disse, eu estou no meio das igrejas. Ele diz em Apocalipse, eu passeio no meio das igrejas. Ele é o supervisor das igrejas. Jesus, Ele não fez a igreja estar lá no céu e foi-se embora, não. Ele enviou o seu Espírito para andar conosco, para habitar conosco. Ele está aqui. Ele habita em você. E Ele está falando. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, mas se renda, se arrependa, se constranja, se humilhe diante do Senhor. E Ele exaltará você no momento oportuno. Sejam guiados na música. Nós vamos quebrantar o nosso coração. Dizer para o Senhor o que nós reconhecemos, o que nós enxergamos, o que Ele trouxe, o que Ele evidenciou dentro de nós. Reconheça as suas debilidades, as suas mazelas, as suas fraquezas. Deus conhece a gente no íntimo. Sabe o que está acontecendo agora nas nossas motivações, nossos desejos, nossos sonhos. E você pode se colocar diante dele com um coração sincero e contrito agora. Porque Ele está aqui, é poderoso para te limpar, para te restaurar. Ele é poderoso para fazer muito mais. No nome de Jesus. Agora nós podemos andar e caminhar com Cristo rumo à vida eterna. Se você quer fazer essa oração hoje, vem aqui na frente. Nós vamos orar, celebrar e nos alegrar. Todo mundo aqui já é nascido de novo. Glória a Deus, é para isso que nós pregamos o Evangelho. Para que aquele que precisa se consertar, receba a correção, mas aquele que ainda estava perdido possa ser encontrado. Aleluia, amém. Você foi abençoado, você foi edificado. Então que o Senhor possa limpar a sua consciência hoje e você possa dormir o sono do justo. Oh, eu declaro toda a depressão caindo por terra, toda a ansiedade caindo por terra, toda insônia caindo por terra. Você vai dormir o sono do Filho de Deus, o sono daquele justo que foi purificado de todos os seus pecados. Aleluia. Recebe, irmão, guarda essa palavra no teu bom depósito, porque eu sei que o Senhor, Ele no tempo certo vai falar com você sobre essas coisas também. No nome de Jesus, eu amo a vida de vocês, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado, você recebeu do Senhor. É o amor do Senhor para nos alcançar. É o amor do Senhor para nos corrigir, para nos exortar acerca de coisas que possamos estar fazendo com a nossa consciência nos enganando, achando que estamos certos. Mas o Senhor está trazendo instruções de que nós devemos ouvir a consciência, de que devemos ouvir a voz do Senhor e nos consertar, amém? Glória a Deus, você pode sentar um pouquinho. Aleluia. Nós vamos dar continuidade nesse momento ao nosso culto. Eu gostaria de saber se tem algum pedido de oração. Tem alguém que tem algum pedido de oração nessa noite? Se tiver, nós podemos orar.
por você ou por alguém. Você está aqui, você lembrou. Nós fazemos isso também, estamos sempre dispostos a orar. Aleluia. Tem mais alguém? Vamos orar pela irmã Rose. É alguém que nós sabemos que ainda enfrenta alguns embates mesmo na sua consciência. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da irmã Rose. E nós te pedimos, Pai, o teu sangue purificando toda a mente dela. Eu oro, Pai, para que toda a condenação que o diabo possa estar lançando sobre ela caia por terra em nome de Jesus. Que ela entenda e compreenda que há um advogado fiel. E que se ela confessar os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas atitudes, o Senhor é poderoso para lavar, para purificar ela, e ela andar como se nada e nunca tivesse acontecido, porque é isso que o sangue de Jesus o faz. Eu oro, Pai, pelo Senhor fortalecendo ela. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito fortaleça ela nessa noite. Oh, Pai, ela entre no descanso do Senhor, que ela possa ouvir a tua voz e descansar no Senhor, aquietando-se de toda preocupação, de tudo aquilo que tem tentado tirar a paz dela, a paciência, a alegria. E nós declaramos, Pai, ela entrando no tempo de Deus, ela entrando no favor do Senhor, no descanso do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, amados, eu não sei você, mas eu já experimentei de passar uma noite com a consciência acusando. É horrível você colocar a cabeça no travesseiro, virar para um lado, virar para outro, levantar, ir a algum lugar, ir a outro e nada resolver. Mas quando eu entendi, quando eu compreendi que Jesus, Ele resolveu essa situação para mim, e que eu posso me derramar diante dEle, confessar o meu pecado e receber